Opa! E aí, galera? Beleza? Então vamos na aula de hoje continuar vendo essas funções orgânicas. São várias. Viram que já foram algumas aulas e tem ainda algumas para frente para a gente terminar isso aí. Na aula de hoje a gente vai falar de éter, éster e anidrido. São três funções orgânicas que elas têm uma certa semelhança, assim, né? A gente vai olhar a cadeia delas tem uma certa semelhança, né? Porque todas elas têm um oxigênio no meio. Mas, na verdade, o éter é uma coisa, éster e anidrido, aí sim, os dois são lá derivados do ácido carboxílico. Então, eles realmente têm bastante a ver. Mas eu agrupei eles aqui pela semelhança na cadeia mesmo, para a gente dar uma olhada. Beleza? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Tamo junto aí, vamos começar falando dos éteres. O que é um éter? É um composto orgânico que apresenta um átomo de oxigênio. Ah, se tiver oxigênio é éter? Não, não se apressa. Tem que ter um oxigênio entre dois carbonos. O oxigênio sempre faz duas ligações, né? Ele é lá da família 6A. Então ele precisa fazer duas ligações. A gente já viu ali... Já viu elementos em que o oxigênio está fazendo ligação dupla? A gente já viu elemento não, composto. Desculpa. A gente já viu alguns que a gente tinha OH, né? OH ligado em carbono. Esse aqui a gente vai ter o oxigênio ligado assim. Ligado a um carbono e ligado a outro carbono. Ah, pode ser isso aqui? Pode ser qualquer coisa ligada a esses carbonos. Qualquer coisa. Mais ou menos, tá? A princípio, vamos considerar que tem que ter dois carbonos, um oxigênio entre os dois, pelo menos dois carbonos, um oxigênio entre os dois. O que tiver ligado nesses carbonos não interessa. Pode ter uma cadeia carbônica gigantesca de um lado e pode não ter nada do outro, ter CH3. Não faz diferença. Isso aí é um éter. Para que serve um éter? São solventes orgânicos, dos mais importantes que tem. São usados na matéria-prima de obtenção de outros compostos, em extração de coisa. E um uso bem comum é o anestésico, que é esse aqui, ó. Que é o que a gente chama só de éter, ou éter comum. Quando alguém fala, vou usar... usei éter para alguma coisa, não é qualquer éter. Quando alguém fala usei éter, ele está falando desse aqui, que é o éter comum. Que é isso aqui, né? CH3, CH2O, CH2, CH3. Esse aqui é o éter comum. Quando alguém fala só éter, está falando desse cara aqui. Classificação. A gente pode classificar os éteres em simétricos e assimétricos. Bem simples essa classificação, né? Por favor, não tem como errar. Os simétricos são simétricos, os assimétricos são assimétricos. Uau! Os simétricos, o que significa ser simétrico? Você tem um plano de simetria. Você passa uma reta no meio e os dois lados são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, o éter comum, ele é simétrico. Se tiver simétrico. CH2, vou colocar aqui. Não. Ah, pode ser. Ah, esse não é simétrico, né? Porque se eu passar uma reta aqui, ó, um tá para cima, o outro tá para baixo. Por favor, né?
Não existe isso aí. Os dois são simétricos. Esse é simétrico, né? Essas ligações giram. Mas existe compostos em que faz diferença para cima e para baixo? Existe. Mas não é nisso aqui. São condições especiais e a gente vai ver lá na aula de isomeria geométrica. Por enquanto a gente só está pensando em os compostos que estão de um lado, os compostos que estão do outro. Aliás, o radical de um lado e o radical do outro, né? Todos os átomos de um lado, os átomos do outro, que vão formar esse composto aí. Assimétricos diferentes. Não vamos perder muito tempo. Exemplo aí, se tiver isso aqui. Um lado é diferente do outro. Antes da gente ver como é que a gente dá nome, a gente vai falar dos radicais alcoxi. Né? Lembra que a gente falou dos radicais? Que são os compostos que têm uma valência livre e tal, que a gente usa isso para dar nome lá para os hidrocarbonetos. A gente só falou de radical que tem valência em carbono. Se a gente tiver um radical que tem uma valência livre num oxigênio, isso é um radical alcoxi. Por exemplo, seria isso aqui, ó. CH3O, valência livre. Quando a gente tinha só um CH3 com valência, isso era um radical com MET, um metil. Aqui são os radicais alcoxi, então esse aqui é um metóxi. Beleza? Metóxi. Etóxi. Tranquilo, né? E para que a gente está dando nome para esse tipo de radical aí? Para que a gente está falando nisso? Por causa da nomenclatura IUPAC do éter. É que a gente vai considerar que é um radical. Um radical alcoxi. Nossa, me fugiu o nome e eu acabei de falar, desculpa. Um radical alcoxi ligado em um hidrocarboneto. Então a gente vai considerar um radical alcoxi ligado na cadeia carbônica principal. O radical alcoxi é o grupo, é sempre o grupo mais simples que a gente tiver. Então, você vai considerar, por exemplo, assim, ó. Os dois são iguais, então não importa. Você vai considerar a cadeia principal, radical. Então, esse aqui, ó, é um metóximetano. Metóxietano. E se tiver lá o éter comum, que é esse aqui, ele é um etoxietano. Cadeia principal aqui, um etoxibenzeno. E se eu tiver e aqui para cima CH3 e aqui CH3 são 2-metoxipropano. Tranquilo, né? A gente só vai considerar a nomenclatura lá do hidrocarboneto e vai considerar aqui um radical alcoxi, metóxi, etóxi e por aí vai. Mas é mais comum você encontrar essa nomenclatura usual aqui. É o que eu uso normalmente também. Desculpa. Que a gente vai falar éter, o nome dos dois radicais e terminar com ico. A gente tem duas nomenclaturas usuais aqui.
Então, ó, o mais comum de todos, esse é um éter metil-metílico, ou, na verdade, um éter dimetílico. Se a gente tiver aqui o éter comum, nada mais é que o éter dietílico. E cuidado que nessa nomenclatura, em geral, a gente fala o mais simples primeiro, tá? A gente vai falar metil-etílico. Mas acho que não tem problema nenhum falar etil-metílico também não, tá? Podemos fazer também, ó. Isso aqui. Éter difenílico ou éter aqui. Opa, caneta falhou. Só um segundo aí, galera. Tentar consertar isso aqui. Não tá dando. Opa, agora foi. Nossa. Tá ruim isso aí, mas tá. Esse aqui, ó. O éter metilfenílico. Tranquilo, né? Você vai considerar o O aqui como a origem das coisas. Você vai considerar... O éter é uma coisa assim, né? O, R... R', que podem ser iguais ou não. Então você vai considerar o O como a origem e vai falar ali éter, nome dos radicais de cada lado e terminar com ico. Tá? Metilfenílico. E a outra usual é a gente falar os radicais em ordem alfabética agora e terminar com éter. Tá, então você falaria ali dimetil, éter, dietil, éter. Oh. Tá, horrível isso aqui. Desculpa aí, vamos fazer de volta. Aqui, CH3, CH2, O, CH3. Etil, metil, éter. E aqui, fenilmetil, éter. Não tem segredo, né? Nenhum. Beleza? E esses são os éteres. Agora vamos falar dos ésteres. Não é erro de escrita, não. É outra função. É só um S a mais, né? Éter e éster, mas são coisas diferentes. Tá? O que é um éster? É um composto orgânico obtido pela substituição da hidroxila de um ácido orgânico por um radical alcoxi. Hã? Essa reação a gente chama de esterificação. Como que era um ácido orgânico? C-O, OH, com um radical aqui. Ele falou que ele substituiu a hidroxila. O que é hidroxila? Isso aqui. E pôs um radical alcoxi. O que era um radical alcoxi? Isso aqui. Ah, não é tão complicado assim, né? Então você corta fora aquela hidroxila e coloca um radical alcoxi. Veja que lembra bem um éter. Você vai ter oxigênio ligado entre dois carbonos. Só que um dos carbonos vai ter uma dupla O. Se tem dupla O em um dos carbonos, não é mais um éter, é um éster. Tá? Éster é bastante utilizado, é uma função assim muito importante. São os principais flavorizantes artificiais.
Então, qualquer coisa que você tem, cheirinho de fruta, de morango, de melancia, o gosto artificial, assim, você vê lá, contém aroma artificial de maçã. Isso, na verdade, é um éster, em geral. Quase todos são ésteres. Também são usados como solventes, como quase tudo, e são usados também como medicamento. Como que é essa reação de esterificação? Você vai ter um ácido carboxílico, vai reagir com álcool para formar um éster e água. Vamos fazer o mais simples possível primeiro. A gente tem aqui, esse aqui. Esse é o ácido carboxílico. Qual que é esse? O ácido metanóico. Não é? O ácido fórmico. Se a gente reagir isso aqui com um metanol, eu vou colocar ele ao contrário aqui, tá? A gente normalmente coloca CH3OH, eu vou colocar OH-CH3. O que vai dar essa reação? Não sei, não aprendemos reações orgânicas ainda. Verdade. Mas esse OH aqui vai roubar um hidrogênio lá do outro lado. Na verdade, tanto faz, né? Na prática, tanto faz. Mas como a gente começou falando que um éster é um ácido orgânico substituído, um ácido carboxílico, um ácido orgânico substituído, a gente vai dizer, que está substituindo esse OH. Opa, tive problema aqui de volta. Só um pouquinho. Vamos ver se volta. Aqui. Tá, então a gente vai substituir esse OH aqui, vai grudar nesse H. H e OH formou água. E o resto? Bom, ficou uma valência aberta nesse carbono, ficou uma valência aberta nesse oxigênio. Eles se juntam. E a gente vai ter aqui, um C, dupla O, CH3, e aqui ficou só faltando um H. Viu? Então a gente tinha um ácido reagindo com um álcool, formou água quando um H reagiu com OH, e mais um éster, né? Tem dupla O, C dupla O radical. Então, um éster sempre vai ser algo assim. Tá? 2 radicais com isso aí. Como que a gente dá o nome de cada um desses ésteres? A gente lembra lá na inorgânica que a gente falou, que a gente viu os ácidos, vimos as bases e vimos os sais? Como que a gente dava nome para o sal? A gente pegava lá o ânion, trocava o finalzinho lá, trocava, por exemplo, ico por ato. Lembra? Hídrico por eto. Falava lá o nome do ânion, e o nome do cátion. Aqui é a mesma coisa. A gente vai considerar que o éster veio de um ânion de um ácido. Né? O ácido seria isso aqui. Se ele perdeu um H+, para virar ânion, pode perder o H lá do C? Não, aquele não é ionizável. Então isso aqui seria o ânion desse ácido. Então a gente vai dar o nome do ânion. Todos os ácidos carboxílicos terminam com ico, a gente troca ico por ato. Esse aqui, por exemplo,
era o ácido metanóico, então o nome desse ânion é o metanoato. Etanoato. Pode ser com o nome, você pode usar também com o nome usual, lá, ácido acético, você pode usar um acetato. Então vai ser o nome do ânion, mais D, mais o nome do radical que está ligado a esse ânion. Então, ó. Tá, vamos apagar tudo aqui. Então, começando ali, ó. C dupla O, ó. Esse aqui é o metanoato. Se ele estiver ligado aqui, metanoato de metil. Metanoato de metila. Esse aqui é o etanoato, mas que a gente chama mais de acetato. Então é o acetato, pode ser de metil, acetato de metila, acetato de etila, acetato de fenila, acetato de vinila. Tanto faz. Você só vai dar o nome do nosso ânion, D, e o nome do outro radical, como a gente já viu nas outras aulas. Beleza? Tranquilinho isso aí? Ésteres podem ser inorgânicos também. Por que a gente está falando de éster inorgânico aqui na química orgânica? Cuidado! Um éster inorgânico não é um composto inorgânico. É um composto que é derivado de um ácido mineral. Mas, em geral, ele é um composto orgânico, com carbono e etc. Tá? Então, eles são obtidos a partir da desidratação molecular de ácidos mono... Opa, esse aqui são outra coisa. Desculpa. Aqui são os anidridos. Só vamos... Qual que é a ideia aqui do éster? Por exemplo... Desculpa aí, me embananei todo. A gente tiver aqui, ó, um H2SO4. Tem um H2SO4, esse era o ácido sulfúrico, tá? Você pode ter um éster que veio desse ácido sulfúrico. Como você pode ter, por exemplo, aqui, ó, um éster que vem do ácido nítrico. Esses são os dois mais comuns que tem. Tá? É bem simples. Você vai ter uma cadeia carbônica ligado em um deles. É só tirar um hidrogênio aqui. Você vai ter uma cadeia carbônica, por exemplo, aqui, ó. CH3, O3. Isso aqui a gente vai tirar aqui. Opa. CH3O SO3H. Por que isso aí? Vamos apagar e eu vou te mostrar. Como que era o que forma um éster, a esterificação? Você vai reagir um álcool, por exemplo aqui, o nosso metanol, com o ácido sulfúrico. Tá? Reagir aqui. O que vai acontecer? Você vai ter aqui a formação de água e um composto lá, água e um éster. Esse éster aqui é diferente, né? Não vai virar um éster orgânico que fica lá o C dupla O e um radical orgânico. O éster inorgânico, o radical do éster, o grupo funcional do éster inorgânico é algo assim, ó. Vai ser um oxigênio e SO3H. Ligado aqui no CH3. Por quê? O que está acontecendo? Isso aqui, ó, um éster inorgânico. Tá, esse aqui não é importante não, até eu me confundi aqui, esse aqui
é bem raro de cair alguma coisa, só para você ter uma ideia. Se falarem de éster inorgânico, que na verdade é um composto orgânico derivado de um ácido inorgânico. Por que isso aqui, ó? Como que era um éster? Você ficava com um radical alcoxi aqui. Esse H aqui, ele vai formar água. Como que ele forma água? Ele rouba um dos hidrogênios aqui, né? E um dos oxigênios aqui. Então você tira um hidrogênio e um oxigênio do teu ácido e mais o hidrogênio ali que veio do álcool. E você vai formar esse composto aqui que é um éster inorgânico. Por exemplo, aqui ó, também só de curiosidade, o éster inorgânico mais conhecido de todos, ó, que é esse aqui. Que é derivado do ácido nítrico. Tá? Isso aí é a nitroglicerina. Beleza? Não precisa decorar de forma alguma. É só, esse é realmente curiosidade. Tá? Agora sim a gente vai passar para a desidratação aqui, que são os anidridos, que são os compostos que são obtidos da desidratação molecular de um ácido monocarboxílico ou intramolecular de ácidos dicarboxílicos. Tá? O que é isso aí? Inclusive eu falei errado de volta, ó. Eles são obtidos da desidratação molecular de dois ácidos monocarboxílicos ou intramolecular de um ácido dicarboxílico. Como assim? Ó, temos lá, vamos pensar um ácido carboxílico. Vamos ficar no metanóico, que é o mais tranquilo. Pode ser a desidratação de dois ácidos monocarboxílicos. Pode ser o mesmo? Pode. Pode ser diferente? Pode. Aqui, ó, vou fazer ele invertido. Então, ácido metanóico com ácido metanóico. O que é uma desidratação molecular? Desidratação sai água. Então, ó, esses aqui se ligam. E a gente vai ter um composto assim, ó. C dupla O, H, O, C, dupla O, H. Então, um anidrido vai ser aqui bem parecido com o éster, ó. O éster tinha isso aqui. Só que o anidrido, o outro C dele também tem dupla O. Porque ele é anidrido. Anidrido vem do sem água. Vem dessa desidratação. Tá? E como que eu vou fazer uma desidratação intramolecular num ácido dicarboxílico? Lembra? No dicarboxílico, você tem que ter a carboxila nas extremidades. Vou fazer por outro lado aqui. C dupla O. Opa. OH. Aqui e aqui. Alguém lembra o nome desse ácido aqui? É um ácido, tem um nome próprio, que é o oxálico. Então, ó, o OH aqui pode roubar esse hidrogênio aqui. E a gente vai formar isso aqui. Um anidrido fechado aqui, mas não deixa de ser um anidrido. Nomenclatura? Facílimo. Anidrido mais o nome do ácido que formou. Se veio de dois ácidos diferentes, a gente vai falar o nome dos dois em ordem alfabética. Né? Por exemplo, ali, o que a gente tinha visto, que era
assim. Veio do ácido metanoico, é um anidrido metanoico, anidrido fórmico. Anidrido acético, você pode ter assim, né? Esse aqui que vem do acético. E aqui, esse aqui veio do propiônico. Anidrido acético propiônico. Ou o que a gente viu lá atrás. Aqui, Anidrido oxálico. Então, você só precisa dar o nome dos dois ácidos que formam o anidrido. Se vier do mesmo, você só fala, né, o nome dele uma vez. Anidrido acético, porque ele veio de 2 ácidos acéticos. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, só para lembrar, em anidridos mistos, que vêm de ácidos diferentes, a gente vai citar o nome dos ácidos em ordem alfabética, como quase tudo aqui na orgânica, tá? Se ele vem ali, se a gente tem 2, vem do metanoico e etanoico. Etanoico, metanoico. Anidrido metanoico, etanoico. Anidrido acético fórmico, mesma coisa. Anidrido acético propiônico. É isso aí. Era isso que a gente tinha para ver aqui de anidrido, de éster, de éter, tá? São os compostos que têm esse oxigênio entre carbonos. O éter, só o oxigênio entre carbonos. O éster tem oxigênio entre carbonos e um deles tem dupla O. O anidrido tem o oxigênio entre carbonos e os dois têm dupla O. Beleza? Bastante coisinha nessa aula, uma aula mais extensa aqui. Mas tem que saber identificar essas 3 aí. E o éster inorgânico? Só ter uma ideiazinha, né? Que se veio lá de um ácido inorgânico com uma cadeia carbônica, é um éster inorgânico. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção. Entra lá no site da Cultive, vai estudando, pega o material, acessa o fórum de discussão, lá o fórum de estudos, deixa a sua dúvida, veja a dúvida dos outros, isso ajuda bastante também a estudar. E é isso aí. Então valeu, galera, e até a próxima. Fui!